Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Você perda de tempo, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João. João capítulo 1. Todos encontraram? João capítulo 1. A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito Pai. Glorificado seja Deus. Você pode ser. Para mim é um privilégio. Eu não me considero digno, mas a graça de Deus, ela nos alcançou. Assim como ela me alcançou, ela também te alcançou para levar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa foi uma palavra que Deus ele colocou no nosso coração, que está aqui no Evangelho de João, aonde João ele vai relatar acerca do ministério de Jesus Cristo. E aqui no Evangelho, no capítulo 1, ele fala acerca de João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para que o Mestre ele viesse passar, para que o Mestre ele viesse cumprir o seu ministério. E é interessante, igreja, que os judeus eles tinham uma expectativa de que o Salvador ele nasceria em berço de ouro, ele nasceria de uma família nobre, ele nasceria de uma linhagem real. Mas quando a gente estuda a genealogia de Jesus Cristo, a gente vê que é totalmente o contrário da expectativa deles. A gente vê que Jesus, que Deus, ele faz coisas que surpreendem o ser humano aqui na terra. E contrariando essa expectativa, o nascimento de Jesus ele foi de forma bem humilde. Quando você for ver
né, aqui nos evangelhos, onde retrata o nascimento de Jesus, contrariando toda aquela expectativa do povo judeu de que o Messias ele poderia nascer num berço de ouro, ele poderia nascer de uma linhagem real. A Bíblia ela diz que o nascimento de Jesus foi de forma humilde em uma cidade pequena chamada Belém. Mas tudo, igreja, tem um propósito. Louvado seja Deus. E em seguida, logo após o nascimento de Jesus, a gente vê aqui nos evangelhos que Jesus ele foi levado para ser circuncidado e apresentado no templo, conforme mandava a lei. Só que naquele tempo havia um rei chamado Herodes, e a Bíblia diz que imediatamente ao saber do nascimento do menino, o rei ele levanta um decreto esse que a intenção dele era impedir o cumprimento da promessa. A intenção dele era impedir que Jesus viesse a cumprir o seu propósito aqui na terra. Só que a gente sabe que não era ele que estava agindo, em si um adversário, agindo através da vida dele. E imediatamente Herodes ele levanta aquele decreto e ele mandou matar todas as crianças recém-nascidas. E a Bíblia ela vai registrar que a partir dali a família de Jesus ela precisou se afastar dali por um tempo, né, para proteger o menino, para proteger o Messias. E logo após isso a Bíblia ela não relata muita coisa sobre a infância ou sobre a adolescência de Jesus. E a Bíblia ela relata alguns pontos que são importantes, né, na infância de Jesus. Só que ela não descreve com muita, como é que eu posso dizer? Ela não descreve muita coisa da infância de Jesus. Logo em seguida, como eu falei para vocês, conforme mandava a lei, Jesus ele foi circuncidado e foi levado ao templo, como está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 21. A Bíblia ela fala ainda que acerca da infância de Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas 2:52 que Jesus ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria. E a Bíblia ela também cita outro ponto, ali quando Jesus ele estava no templo, a sua mãe estava ali procurando e ela encontra ele no templo ali discutindo, né, com os doutores da lei, com os mestres da lei. E a partir daí, se você for ver nos evangelhos, a gente não vê quase nada, ou melhor, a gente não vê nada a partir dos 12 anos de Jesus até os 30. E o que é interessante, igreja, é que Deus, desde o início da humanidade, ele já tinha um propósito para o homem. Só que, pela desobediência do homem, esse propósito ele foi quebrado por parte do homem, não por parte de Deus. Mas, através do nascimento de Jesus, o plano da redenção, que foi a vida de Jesus, né, a morte e a crucificação dele, é através disso que Deus ele retrata, ele restaura a aliança do homem com Deus. Então não tem outro caminho para nós chegarmos até Deus se não for por Jesus, igreja. E se você for ver nos evangelhos, a Bíblia não fala quase nada a partir dali dos 12 anos de Jesus. Ela só vai citar já Jesus, ele já com 30 anos de idade, ali quando ele estava sendo batizado por João Batista. E a Bíblia ela vai citar que naquele momento ali, quando ele estava sendo batizado por João Batista, que o Espírito Santo ele desce ali naquele lugar como uma pomba sobre ele e testifica que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então, igreja, eu acredito que ficou claro de quem eu quero ministrar nessa noite, de quem Deus ele colocou no meu coração para ministrar. Deus ele colocou no meu coração para ministrar sobre o ministério de Jesus.
Porque a gente fala de tantas coisas, a gente fala de prosperidade, a gente fala de outras coisas, mas o ministério de Jesus para nós, ele deve ser um modelo. Ele é o verdadeiro e único modelo a ser seguido. Porque se você for ver nas Escrituras, todas as outras pessoas que aparecem na Bíblia, elas tiveram falhas. Mas se você for ver o ministério de Jesus, ele foi perfeito. E ele veio como homem para mostrar para mim e para você que nós também podemos cumprir, o nosso ministério com perfeição, com santidade. E ele veio como esse modelo, louvado seja Deus, para nos mostrar que verdadeiramente nós podemos fazer muito mais, até mesmo do que ele fez, se nós crermos no poder da palavra, louvado seja Deus. E o que é interessante, como eu falei para os irmãos, é que a Bíblia não registra nada naquele período em que Jesus está com 12 até os 30 anos. Aí ele só vai aparecer ali com 30 anos já sendo batizado. E ali a Bíblia ela relata que inicia o ministério público de Jesus. A partir dali, daquele momento, a gente vê aqui no Evangelho de João, que depois que ele foi batizado, depois que o Espírito Santo desceu na vida dele, a Bíblia ela vai dizer lá em Mateus, no capítulo 4, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ali a Bíblia ela vai falar o quê? Que ele venceu a tentação ali no deserto, ele venceu a provação, louvado seja Deus. E dali em diante, a gente vai ver que aqui no Evangelho de João, que João ele relata alguns acontecimentos que foram marcantes. Eu acho interessante que esse evangelho aqui ele relata de uma forma resumida, de uma forma clara, de uma forma direta. A gente vê aqui no próprio Evangelho de João, a gente vê Jesus ele curando os doentes, a gente vê Jesus ele transformando a água em vinho, a gente vê Jesus também multiplicando os alimentos, ele ressuscitando mortos, ele perdoando pecados, quando ele perdoa aquela mulher ali no capítulo 8, que foi apanhada em adultério. A gente vê também Jesus acalmando a tempestade, a gente vê Jesus expulsando demônios. E o que é interessante é que depois que o Espírito Santo desceu na vida dele, o ministério dele se tornou público. E a partir dali, se você for ler, você vai ver que a partir dali Jesus ele começa a ser perseguido. Sabe por que ele começa a ser perseguido? Porque ele estava fazendo algo para o reino de Deus. E é interessante que até então o ministério dele estava no anonimato. Mas a partir dali, quando ele começa a curar enfermos, a expulsar demônios, a transformar a água em vinho, a partir dali a gente vê que aquelas pessoas que procuravam perseguir ele começam a perseguir ainda mais, louvado seja Deus. E é interessante que a partir dali ele começa a ser conhecido. Sabe por quê, igreja? Porque ele estava fazendo a diferença, porque ele estava fazendo algo para o reino. Porque muitas das vezes quando a gente não está fazendo nada, a gente está sentado aí nessa cadeira e a gente não está fazendo nada, a gente só vem para o culto, ouve a palavra, vai para casa. Mas se você for prestar atenção, é só você se levantar para fazer algo para Deus, o inferno ele se levanta também para tentar te parar. O inferno ele se levanta para tentar impedir o teu ministério, para tentar impedir aquilo que Deus ele colocou no teu coração para você fazer. E não foi diferente na vida de Jesus. Quando ele começa a curar enfermos, quando ele começa a expulsar demônios, quando ele começa, principalmente onde nós vamos entrar, a confrontar o erro daqueles doutores da lei que estavam ali, quando ele começa a bater de frente com o pecado, aí então ele vai começar a ser mais ainda perseguido, louvado seja Deus. E é interessante que até então, como eu falei para vocês,
ele não era conhecido. Todos sabiam que ele era o Messias, mas a partir dali, quando o ministério dele se torna público, a gente vê que a perseguição ela aumenta. A gente vê que o inferno ele se levanta contra a vida dele, tudo para impedir o plano de Deus, tudo para impedir o propósito, louvado seja Deus. Mas era necessário que aquilo acontecesse. Era necessário que aquilo acontecesse para que todos vissem que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Era necessário ele curar enfermos. Era necessário ele expulsar demônios. Porque, igreja, quando eu e você nós não estamos fazendo nada, o inferno ele não está nem aí. Tu entra, sai, tu não faz nada, tu não está incomodando. Mas a partir do momento que tu te levanta para fazer algo para o reino de Deus, você pode ter certeza, o inferno ele vai se levantar, seja onde for, na tua casa, no teu trabalho, na congregação, no meio da família, em alguma área ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ministério de Jesus, a partir daquele momento, ele se torna público, porque ele começou a incomodar o inferno. E é interessante que ele ensinava de uma forma simples, ele ensinava de uma forma clara, mas em momento algum ele passava a mão no pecado de ninguém. Em momento algum você vê Jesus, ele passando a mão no erro de alguém. Ele perdoa, mas ele perdoa aqueles que estão arrependidos. Louvado seja Deus. E Jesus, ele estava curando e expulsando, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, como ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. E aqui o Evangelho de João ele retrata tudo isso, não é? Ele retrata isso com clareza. Se você for ver no capítulo 2, ele transforma a água em vinho. No capítulo 3, Jesus ele prega para Nicodemos, o publicano, aquele homem que outrora perguntou para chegou lá com Jesus e pergunta: o que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele disse que era necessário ele nascer de novo. No capítulo 3, você vê Jesus pregando para Nicodemos, que era um publicano. Lá no capítulo 4, você vê que Jesus ele prega para uma mulher samaritana, porque os samaritanos eles não falavam com os judeus, eles tinham aquele conflito ali político, cultural deles. No capítulo 6, no capítulo 5, Jesus ele cura um paralítico. No capítulo 6, você vê Jesus ele multiplicando peixe e pães. No capítulo 7, a gente vê Jesus ele andando sobre o mar. Lá no capítulo 8, Jesus perdoa uma mulher que foi pega em adultério. A gente vê aqui João relatando no capítulo 9 que ele diz que ele é a videira. No capítulo 10, Jesus diz que ele é o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. No capítulo 11, Jesus ele ressuscita Lázaro, seu amigo, que estava há 3 dias morto. No capítulo 12, ele se assenta na mesa com Lázaro e com Marta e Maria para comer pão. No capítulo 13, Jesus leva os discípulos, Jesus lava os pés dos discípulos. A partir daqui do capítulo 13, se você for ler, você vai ver que o ministério de Jesus estava em alta. O nome dele já estava sendo conhecido. O nome dele estava entrando na casa das pessoas. O nome de Jesus estava chegando no sinédrio, na sinagoga, no meio dos fariseus, e ele estava incomodando, porque ele falava a verdade, porque ele confrontava o pecado deles. E é interessante que a partir dali o inferno ele começa a se levantar mais ainda. O inimigo começa a se levantar e Jesus começa a ser mais ainda perseguido. E você vê que o ministério dele estava dando frutos, porque quando o nosso ministério ele não está dando frutos, o inferno ele não se levanta. Quando o nosso ministério não está dando frutos, não está incomodando o inferno, não tem levante, está tudo bem, não acontece nada. Mas quando a gente está sendo perseguido, mas quando você está sendo, o inferno está se levantando contra o teu ministério, você pode ter certeza, você está
fazendo algo, você está incomodando, o teu ministério ele está gerando frutos, o teu ministério está fazendo a diferença na vida de alguém, e a partir daí que a gente tem que tomar como exemplo Jesus. Ele não parou por causa da perseguição, ele não parou por causa das mentiras que levantavam, do falso testemunho que levantavam contra a vida dele. Muito pelo contrário, ele continuava confrontando os fariseus, ele continuava confrontando o pecado deles, porque ele sabia que ele conhecia aqui, louvado seja Deus, ele conhece, e ele continuou, ele não parou, ele foi até o final. Louvado seja Deus. Só que muitas das vezes, igreja, a gente se acovarda diante de situações que acontecem na nossa vida. Só que Deus ele não quer isso para mim e para você. Se Deus ele te chamou para pregar para um ladrão, para uma prostituta, para um gay, para uma lésbica, vá lá e pregue. Fale a verdade, confronte. Ah, mas é meu amigo. Não interessa se é teu amigo. Jesus, ele te chamou para fazer algo, não foi? Então, você tem que obedecer. É aqui que está o ponto-chave da mensagem. É a obediência. Porque muitas das vezes Deus, ele chama a gente para fazer algo e a gente se acovarda. E a gente acha que a gente vai perder tudo. Mas a própria Bíblia diz que é melhor perder o mundo inteiro do que perder a nossa salvação. É muito melhor você ser amigo de Deus e inimigo do mundo, do que tu ter o mundo aos teus pés e Deus longe de ti. E é nessas horas que a gente vê verdadeiramente quem é servo e quem não é, quem é obediente e quem não é. Porque muitas das vezes Deus ele coloca a gente em situações que a gente vai precisar deixar o nosso eu de lado. E é nessa hora que você vai ser tratado. Se verdadeiramente você vai obedecer ou se tu vai fazer a tua vontade. E é dessa forma que Deus ele faz. Ele usa Jesus ali para confrontar os fariseus, porque eles tinham uma capa. E se você for observar, aqueles homens, eles, na maioria das vezes que eles estavam perseguindo Jesus, eles estavam todos errados. Eles tinham algum pecado escondido, alguma coisa, mas Jesus ele conhecia aqui, olha. Porque muitas das vezes a gente acha que está enganando as pessoas, mas a gente não pode enganar a Deus. A Deus ninguém não engana. Deus ele conhece aqui o interior. O homem conhece a nossa aparência, mas Deus ele conhece a nossa essência, louvado seja Deus. Ele conhece o nosso profundo, íntimo, louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos chamou para fazer isso, para pregar o Evangelho, doa a quem doer. Igreja, e eu estava refletindo algo que a maioria das igrejas que a gente passa, nos cultos de quarta, estão vazias. Se você for passar aqui pela Redondeza, se você for visitar uma dessas igrejas, você vai ver que poucas igrejas estão cheias. Mas por que será? Eu estava refletindo sobre isso. E olhando para o ministério de Jesus, a gente vê que verdadeiramente ele pregava a palavra. Verdadeiramente ele pregava o verdadeiro evangelho. Muitas igrejas deixaram de fazer isso, de pregar o verdadeiro evangelho. É por isso que estão lotadas. E as igrejas que estão pregando o verdadeiro evangelho, poucos vão ficar, poucos vão permanecer. Sabe por quê? Porque aonde tem a palavra de Deus, só fica quem verdadeiramente quer ir para o céu. Só permanece quem verdadeiramente quer mudança. Porque quando a palavra de Deus ela te confronta, ela mostra o teu erro, você tem duas opções. Ou tu finge que não está falando contigo, ou tu aceita
e te humilha na presença de Deus e te arrepende. Essas duas opções a gente tem. Só que muitos não estão pregando o verdadeiro evangelho, estão pregando o evangelho superficial, estão pregando o evangelho artificial, essa que é a palavra correta. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que vai mostrar para o pecador o erro dele. Ele não vai mascarar, ele não vai passar pano. Jesus, ele faz a ferida, mas é ele quem sara. E se ele confronta a gente é porque ele nos ama. Louvado seja Deus. E muitas das vezes ele mexe em áreas da nossa vida que a gente não quer. Muitas das vezes ele age em áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas, que ninguém sabe, mas só que Deus, ele sabe, e ele vai lá, mexe naquela ferida e tira o cascão, e dói quando a palavra vem e te confronta, mas é para o nosso bem, é para o meu bem, é para o seu bem. Louvado seja Deus. E é necessário que ele faça isso muitas das vezes. E a palavra que confronta, ela faz isso, ela mexe nas feridas. Ela mexe em áreas que ninguém conhece, mas só que Deus, que conhece o nosso profundo, o nosso íntimo, ele sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. E Jesus, ele fazia isso. Ele era especialista, ele é especialista em fazer isso. Em confrontar, em tratar. E foi para isso que Jesus, ele nos chamou, para pregar o evangelho. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que muitos deixaram de pregar o verdadeiro evangelho. Se você for olhar, poucas igrejas ainda têm escola dominical, poucas igrejas ainda têm culto de ensino da palavra. Por quê? Porque o ensino da palavra, a palavra de Deus é quem nos liberta. A palavra de Deus é quem nos transforma. Não é o pastor que está aqui que vai nos transformar, não é o pregador, não é o adorador, mas é a palavra de Deus. Só que muitas das vezes a gente não quer. Mas Jesus, ele não é intrometido. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você é com você. E nessa noite Deus, ele nos chama para um verdadeiro arrependimento. Porque quem sabe muitas das vezes até aqui a gente tinha vivido uma vida superficial, uma vida artificial. Eu vou para a igreja, eu subo lá naquele altar, eu prego, eu louvo. Mas será se verdadeiramente você tem vivido uma vida que está agradando a Deus? Ou você só está aqui para agradar a homens? É nessas horas que Jesus, ele fala conosco. Louvado seja Deus. E o interessante é que João, ele relata isso com uma riqueza de detalhes. E Jesus, ele estava com seu nome, com seu ministério em ascensão. E aí ele já estava sendo conhecido porque ele estava incomodando. O ministério dele estava dando frutos. E os fariseus e aqueles doutores da lei, eles queriam perseguir, eles queriam parar ele. E assim acontece conosco, igreja. Muitas das vezes os levantes vêm, as perseguições, as pedradas para querer nos parar, para querer fazer você retroceder. Louvado seja Deus. Mas isso não é para você parar. A perseguição, a luta, o levante não é para te parar. Muito pelo contrário, é para te avançar. Louvado seja Deus. Igreja, e essa é a nossa missão. Essa aqui é a missão da igreja: ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O verdadeiro evangelho, como eu falei para vocês, ele bate de frente com o pecado. Ele mostra o nosso erro. Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E
Ai de mim, ai de você, como o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16, ele diz assim: contudo, quando eu prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ele fala: ai de mim se não eu pregar o Evangelho. Ai de mim, ai de você, se nós não pregarmos a verdade que está na Bíblia. Se nós não pregarmos o verdadeiro Evangelho, aquele que gera transformação, aquele que gera confronto, aquele que bate de frente com o erro. Se eu e você nós não pregarmos esse Evangelho, ai de nós. E é interessante que eu estava lendo a mensagem e Deus ele me levava ali no livro do Apocalipse. Abra comigo a tua Bíblia, Apocalipse, no capítulo 1. A Bíblia ela vai dizer que João, Apocalipse capítulo 1, a Bíblia ela vai dizer aqui que João ele está exilado na ilha de Patmos. Olha o que ele diz aqui no verso 9. Apocalipse 1, verso 9: eu, João, vosso irmão e vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando eu e você, nós pregamos, nós vivemos de acordo com a palavra, verdadeiramente, nós vamos ser perseguidos. E João foi levado ali para aquele exílio, porque ele estava pregando a palavra, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas só que ali naquele lugar, Deus ele visita ele. Amém. E aqui, igreja, aqui a partir do capítulo 3, do verso 14, quando ele estava escrevendo ali as 7 igrejas que estavam na Ásia, ele escreve a carta à igreja de Laodiceia e diz assim: olha, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, capítulo 3, verso 14, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e cego. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. João está escrevendo à igreja de Laodiceia, entregando o recado do Senhor. Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, és morno. Muitas das vezes, igreja, a gente acha que verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus, mas quando nós somos confrontados pela palavra, é nessa hora que a gente vê quem verdadeiramente nós somos. Porque muitas das vezes a palavra, ela vai bater de frente com o nosso erro. Ela vai bater de frente com o nosso pecado.
E é nesse momento que você vê se verdadeiramente tu quer mudança para a tua vida. Se verdadeiramente tu não quer mais ser esse homem, essa mulher, esse servo morno. Se verdadeiramente tu quer ser um servo vivificado na palavra de Deus. E as pessoas, elas conhecem a nossa aparência, mas como eu falei, Deus, Ele conhece aqui dentro a nossa essência. Ele conhece o meu e o teu coração. Então, não tem o que esconder de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Ou seja, nada nós podemos esconder. Então, igreja, você pode se colocar de pé. Deus, Ele nos chama todos os dias para uma mudança. Só que essa mudança na minha e na tua vida, ela não depende de pastor, ela não depende de pregador, ela não depende de ninguém, ela só depende de mim e de você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele está fazendo uma pergunta: você quer mudança? Será se até aqui verdadeiramente nós estamos servindo a Deus de todo o nosso coração? A Bíblia diz que Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que não adorem só de aparência, mas adoradores que adorem de espírito e em verdade. Porque é muito fácil a gente ser crente dentro da igreja. É muito fácil ser crente no meio de um monte de crente. Mas eu quero ver tu ser crente lá onde Deus Ele te colocou, só tu conhece a Deus. Lá onde Deus Ele te colocou, só você conhece a palavra. Assim como Daniel entrou na Babilônia e ali mesmo ele serviu ao Senhor, assim Ele quer que nós façamos a diferença. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele diz: olha, vós sois o sal da terra. O sal, ele faz a diferença. Você não está nesse lugar que Deus Ele te colocou por acaso. Mas você precisa obedecer. Amém? Eu agradeço desde já a oportunidade.